Fala, meus amigos, estamos de volta aqui para mais um vídeo e hoje já vamos estar fazendo ali um pré-jogo, né, de novo entre São Paulo e Primavera, e também vamos estar trazendo para vocês um giro de notícias rápidas, né? Vamos começar então falando sobre o Crespo, galera. Mais uma vez ele barra ali o volante Alisson, né? Não sei se é volante, se é meia, se é atacante. O cara nunca. Ele sempre foi um jogador polivalente e sempre foi ruim em todas as posições. E agora ele ainda teve a pachorra de se queimar com a torcida, né? Porque ele foi lá no estádio, no CT do nosso rival, ele só faltou postar foto com a camisa, né? Mas a gente sabe, né, que a torcida já não aceita mais e parece que o próprio técnico já não aceita mais ele ali no clube, né? Inclusive, aparentemente surgiu ali a notícia de que o Santos estava tentando a contratação dele e os seus agentes estavam tentando vender ele lá na MLS, né, para jogar lá o torneio dos Estados Unidos, né? E já que ele não relacionou o Alisson, o Crespo ele relaciona pela primeira vez o lateral direito, né, que chegou aí do Mirassol, Lucas Ramon. Esse lateral chegou, diz que não está ainda 100%, mas que se precisar ele já está sim à disposição. Beleza, galera? Vamos falar também sobre Pedro Ferreira, gente. Garoto aí, destaque da base, né? Que ele vinha jogando muito bem e já tem dois clubes europeus de olho nele, tá? Dois clubes europeus já demonstraram interesse e já sinalizaram ali que no meio do ano vão chegar com a proposta, vão chegar chegando. E os clubes são o Ajax e o Fenerbahçe, né? Só que, como a gente sabe que o São Paulo ele tem um bom relacionamento ali com a equipe do Ajax, então se tiver uma preferência entre os dois clubes, o São Paulo vai optar em negociar ali com o Ajax. E só que, claro, o presidente já deixou bem claro, né? Só venderemos por um bom valor. Só que aí fica a pergunta, né, galera? O que é um bom valor para esse novo presidente, né? Porque ele ainda não fez nenhuma venda. Vamos ver, vendeu o Rodriguinho, né? Mas o Rodriguinho já estava aí meio que negociado lá com o Bragantino desde a gestão passada, né? Beleza? E por falar também ali no Lucas Ramon, galera, o nosso lateral direito que chegou do Mirassol, para quem viu a entrevista dele ali de apresentação, vai notar que ele falou que tinha sim outras propostas, né? Tinha outros clubes interessados, de olho na contratação dele. E a repórter perguntou para ele lá, mas qual que é esse outro clube, Lucas? Qual que é esse clube que tem interesse na sua contratação e por que você escolheu o São Paulo, né? Aí ele meio que desconversa, fala, dá aquela enchida de linguiça, né? Não, que São Paulo, eu sempre torci pelo São Paulo e tal. E preferiu naquele momento não revelar qual que era o clube, né? E aí o Alexander Vieira, ele trouxe a informação de que esse clube que tentou o jogador era o Corinthians, gente. Vê se pode. O Corinthians tentando dar um chapéu em nós, mas quem tentou dar o chapéu acabou sendo chapelado, né? E ele preferiu vir para o São Paulo, né? Em relação à diretoria, as duas naquele momento estavam bem conturbada, né? Mas vamos ver daqui pra frente como que ele vai ser também dentro de campo, né? Que não adianta só o cara gostar do São Paulo pra jogar no São Paulo, né? Porque se fosse assim eu estaria lá, né? Mas tem que ter habilidade, tem que saber praticar um bom futebol e honrar a camisa, né, gente? E agora vamos falar um pouquinho sobre Marcos Leonardo, galera. Marcos Leonardo mais uma vez aí no radar. Pô, frustrou aí 500 mil de galera aí no final do ano passado, né? Com aquela novela de que vinha, não vinha. E, inclusive, os torcedores são paulinos ficaram ali contando as horas antes do fechamento da janela lá e tal. E foi tenebroso pra nós, né, gente? Até o último minuto ali, quando o André Hernan falou, galera, infelizmente não deu certo, o Marcos Leonardo não vem e tal. Mas o que acontece? Por que ele voltou à pauta? Porque dessa vez o Al Hilal, o clube a qual o jogador pertence, foi lá e contratou o Benzema. E aí, inclusive, ele estreou com hat-trick, hein, galera? Estreou fazendo 3 gols lá, o Benzema, e o Marcos Leonardo ficou na reserva. E o que acontece? O Al Hilal, ele diz que aceita, sim, o empréstimo do atacante, né? Aceita emprestar ele para equipes brasileiras, só que ele quer que essa equipe que for contratar, que arque com pelo menos
a metade do salário dele, e foi apurado que esse atleta ele recebe em torno de 2,8 milhões de reais, tá? Então o clube ali que fosse contratar teria que arcar com a metade, que é 1 milhão e 400 mil. Claro que não é um valor exato, né, por conta da questão do câmbio, então vai ter mudanças pequenas e tal, mas é mais ou menos essa faixa de valor, tá? E aí o clube empresta ele ali por 1 ano, ou 2, né, dependendo do acerto das equipes, e o clube que ficar com o jogador tem a opção de compra, galera. A opção de compra é essa que gira em torno de 30 milhões de euros, tá? É um valor bem significativo. O São Paulo não tem essa bala na agulha, né, para contratar o jogador, então meio que a gente descarta nessa contratação. A não ser que, como é uma opção de compra e não uma obrigação, o São Paulo traga ele ali para fazer uma temporada boa e tal, e aí depois tenta, como que eu posso dizer, fazer de novo um empréstimo, né? Negocia de novo ali o contrato de empréstimo com a equipe, mas de qualquer forma isso aí já ficou pro meio do ano, porque aparentemente a janela deles lá já fechou, então é só pro meio do ano, galera, tá? Quem sabe aí o Arrim Assis ele consegue um parceiro, né? O pessoal do marketing aí tem que, vamos botar eles para trabalhar, né, presidente? E aí vamos fazer, quem sabe ele correr atrás de algum patrocinador que aceite, tá bancando o Marcos Leonardo, porque seria uma contratação top. Assim como fizeram com o Oscar, né? Embora o Oscar não tenha dado certo. Quem sabe consigam trazer o Marcos Leonardo, né? Beleza, galera? Outra coisa, gente. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, né? Pro confronto ali contra o Primavera, né? Partida importantíssima pro São Paulo, que já entra em campo daqui a pouco. Inclusive o Crespo ele deve fazer umas mexidas no time que vai entrar em campo ali, no time titular, tá? Ele deve mudar também o seu esquema, deve entrar ali com 2 zagueiros, né? Que 2 zagueiros, 2 lateral, 3 meio campo e 3 ataque, gente. Então o São Paulo vai entrar ali no 4-3-3, né? Claro que a formação vai alterando durante o jogo e tal, mas já é diferente do sistema de 3 zagueiros, né? Então é um recado que o Crespo passa, né? Não, eu não vou esperar, eu vou começar propondo o jogo, porque o Crespo ele quer ganhar essa partida e o São Paulo precisa vencer. É indiferente se entrar com 3, com 2, com 5, com 20 zagueiros, o São Paulo tem que entrar mostrando que manda em casa, né? Porque o jogo é no Morumbi, por mais que esteja ali chovendo, né? O São Paulo tem que entrar e tem que praticar um bom futebol, gente. Porque é contra o Primavera, né, mano? Não vamos fazer outro papelão daquele contra a Portuguesa ali e tal. Mas eu tô confiante, gente. Tô confiante nessa partida. Creio que o São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo. E o Crespo deve entrar com nomes diferentes ali, hein? Ele deve entrar na zaga com Dória e Arboleda. As laterais deve estar o Cedric e o Wendel. No meio de campo, provavelmente ele vai entrar já com o Marcos Leonardo. Com o Marcos Antônio. Com o Lucas Moura e também com o Pablo Maia. Então ele vai deixar ali na reserva o Danielzinho, né? E o Bobadilha. E no ataque também devemos ter mudança, tá? Ele deve entrar com o Ferreira, Tapia e o Luca, gente. O Luca que faz tempo que já não entra, né, nas partidas aí. Não sei como que ele tá treinando, se ele tinha alguma contusão. Mas faz tempo que ele não atua, né? Mas aparentemente essa daí vai ser a formação inicial. A gente torce para que esses jogadores desempenhem um bom futebol e vão para cima, gente. O São Paulo tem condições de vencer esse jogo e eu creio que vamos sair sim com a vitória, tá? E claro, após a partida a gente vai estar aqui com vocês de novo. Vamos estar analisando como que foi o jogo e a gente se encontra lá. Beleza, galera? Tudo certo então? Até daqui a pouco. Valeu!